A Deribit está com uma novidade. Agora você pode operar, além de opções de Bitcoin e de Ethereum, pode operar opções também de Matic, de Solana e de XRP. E possivelmente em breve de outras criptos também. Por isso estou gravando esse vídeo aqui para te mostrar como que funcionam essas novas opções, que tem uma série de particularidades. E também, além da parte operacional, isso também te possibilita uma oportunidade estratégica para proteger as suas criptos de um modo geral, mesmo Bitcoin e Ethereum. Eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo também. Mas antes, um recado rápido. Se você quiser se aprofundar na sua operação com opções de criptomoedas e conhecer o meu método profundamente, não diquinhas soltas, você precisa se inscrever no evento que eu vou realizar, que vai começar no dia 31 de março, chamado Multiplicação de Satoshis. Para você ter acesso a ele, você precisa se registrar no link que está aqui na descrição. E agora, bora lá explicar como funcionam as opções de Solana, Matic e XRP na Deribit. Primeiro de tudo, pontuando algumas diferenças entre essas opções e as opções de Bitcoin e de Ethereum. Opções de Bitcoin e de Ethereum são derivativos inversos. O que isso significa? Isso significa que você recebe os seus prêmios por essas opções em Bitcoin ou Ethereum, respectivamente, e também você deixa como colateral ou garantia as próprias moedas Bitcoin e o Ethereum. Com essas outras criptos aqui, e possivelmente outras altcoins que eventualmente a Deribit venha a liberar para negociação, a gente está falando de derivativos lineares. Isso significa que você recebe os prêmios em USDC e a garantia também, via de regra, a gente vai ver que tem exceção, mas via de regra, ela também é feita em USDC. Como decorrência dessa particularidade, o seu lucro ou prejuízo em derivativos inversos, que é o caso das opções de Bitcoin e de Ethereum, você tem aqui um gráfico de payoff que ele tem essa convexidade. Já as opções lineares, você vê o gráfico de payoff bem linear. E daí que vem essa terminologia, derivativos lineares. Então, como eu já antecipei nas opções de Solana, Matic e XRP, os prêmios são recebidos em USDC, que é uma stablecoin pareada em dólar, caso você não saiba, mas imagino que saiba. O colateral, ou seja, a garantia que você deixa em depósito para poder negociar opções, ela também é feita, via de regra, em USDC, porém, ela também pode ser feita parcialmente na moeda do ativo que você está operando, Solana, XRP ou Matic. Então, a regra geral é que a garantia seja feita em USDC, ela pode ser parcialmente feita nessas moedas, mas note, ela pode ser feita parcialmente. Isso não é necessário, você pode operar essas opções aqui deixando apenas o SDC como colateral, mas o contrário não é verdade. Você não pode operar opções dessas moedas deixando apenas essas moedas como colateral, tá legal? Então a regra é você deixar o SDC e uma parte pode ser feita com essas moedas. Essa parte de colateral feita com a própria moeda, ela serve para melhorar a sua margem quando o ativo está subindo muito. Então vamos supor que você tem uma venda de call de Solana. A Solana dispara e essa call entra no prejuízo. Esse prejuízo ele tende a ser ainda maior se a sua garantia está em dólar. Por quê? Porque frente à Solana, essa garantia está desvalorizando. E nesse caso em particular, para fazer a face ao risco de alta do ativo subjacente, se você tiver a moeda respectiva como colateral, a corretora vai utilizar isso como margem e, por consequência, vai ter uma exigência menor de margem de manutenção para você ficar com a operação aberta. Legal? Então, resumindo, você pode deixar essas moedas como garantia e elas são utilizadas no caso específico de o ativo subjacente estar subindo para melhorar a sua margem, porque nesse caso o seu colateral também está subindo e isso é vantajoso para você. Se você tivesse só dólar, o dólar estaria se desvalorizando frente a essa moeda e a sua garantia obviamente também estaria se desvalorizando. Um outro ponto importante, essa daqui é uma novidade nessas opções que não existia e continua não existindo nas opções de Bitcoin e de Ethereum, que são os multiplicadores. Já vou te mostrar na prática como que isso funciona, mas guarda aí essa informação. Solana tem um multiplicador de 10 vezes e Matic e XRP tem um multiplicador de 1000 vezes. Mas bora ver na prática o que isso significa? Eu vou abrir aqui a grade de opções de Solana no vencimento 22 de março. Essa escolha foi aleatória. Vou dar uma olhada aqui nas puts de Solana e também pegar uma aleatória, aqui próxima do dinheiro no strike 170 dólares. Então repare aqui que o prêmio que eu pagaria se eu fosse comprar essa opção ou que eu receberia se eu fosse vendê-la, ele em dólares, né, em USDC, é de 11,30 dólares. Isso referente a um contrato. Mas se você rolar aqui para baixo e observar os detalhes desse contrato, você está vendo
que o tamanho de um contrato ele equivale a 10 Solanas, que é exatamente esse multiplicador que eu havia comentado. Se a gente pegar aqui uma opção de Matic, pegar aqui também no Strike perto do dinheiro, você pode rolar aqui abaixo e ver que o tamanho do contrato é de 1000 Matics. Então esses são os multiplicadores. E o que isso significa? Significa que o preço pago ou recebido por essa opção, ele vai ser esse preço aqui, que é o prêmio da opção, vezes multiplicado pelo número de contratos e também multiplicado pelo multiplicador do contrato. Então, nesse exemplo aqui, se eu fosse vender essa opção, quanto que eu iria receber de prêmio? Eu iria receber o preço dessa opção, 0,088, vezes o número de contrato, o mínimo é 1, para cima eu posso negociar mais, mas o limite inferior é 1. Então, vezes 1, né, que não faz diferença nenhuma multiplicar, vezes o multiplicador de contrato, que nesse caso aqui é de 1000. Então, vezes 1000. Então, o valor que você vai receber de crédito pela venda dessa opção seria de 88 dólares, tá legal? E aqui embaixo ele mostra quanto que você precisa ter de margem para fazer essa ordem de venda ou também para fazer a ordem de compra. A ordem de compra exige bem menos margem. E só para ficar claro, eu vou comparar como que funciona as opções de Ethereum ou de Bitcoin. Veja que aqui em Ethereum eu recebo esse prêmio aqui em Ethereum, né, em Ethereum, multiplicado pela quantidade de contratos. Simples assim, não existe nenhum multiplicador. Tá vendo que o tamanho do contrato de um Ether é 1, assim como o contrato de um Bitcoin é 1, contrato de 0.1 Bitcoin é 0.1, então eles têm a proporção 1 para 1, não tem esse multiplicador que tem nas outras altcoins. Porém, mesmo com esse multiplicador, negociar essas criptos aqui, e no momento que eu estou gravando especialmente XRP, a quantia mínima necessária para operar em cada uma delas e especialmente em XRP, ela é menor do que a quantia que você precisa para operar Bitcoin e Ethereum. Veja que a gente ainda não tem tanta liquidez, não tem tantos vencimentos disponíveis, mas elas foram recém-lançadas, então acredito que isso seja apenas questão de tempo para haver mais liquidez, especialmente pelo fato de que essas opções aqui são mais acessíveis, já que financeiramente elas requerem menos margem. Tranquilo em relação a esse ponto aqui dos multiplicadores? É uma lógica parecida à existente no mercado de ações, que você tem ali o lote de 100 ações. Isso não havia com Bitcoin e com Ethereum, e agora tem com essas moedas. Dito isso, passada por essa parte mais operacional, eu quero compartilhar com você uma oportunidade estratégica que eu estou enxergando que vem com essas opções, que é uma estratégia de hedge, de proteção. É claro que existem uma série de hedges, uma série de estratégias mais complexas, mas a mais clássica, se você está apostando que o mercado vai cair ou que aquele ativo vai cair, o que você faz para se proteger? Você vai lá e compra put, não é? Porque a put tem esse gráfico de payoff aqui. À medida que o ativo cai, ela se valoriza. Agora, pensa comigo. Você já deve saber que essas altcoins, elas têm uma volatilidade maior do que o Bitcoin e do que o Ethereum, correto? Então, quando o Bitcoin e o Ethereum estão subindo, elas sobem numa proporção maior. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando o Bitcoin está caindo, elas tendem a cair muito mais. Então, elas têm maior volatilidade. Então, se eu estou esperando uma queda do mercado, talvez seja mais interessante, em vez de comprar uma put de Bitcoin ou de Ethereum, eu comprar uma put de XRP, por exemplo, porque a tendência, ceteris paribus, tudo mais constante, é de que num momento de queda ela caia mais. E se ela cair mais, eu vou lucrar mais com a compra de uma put. Então esse aspecto da maior volatilidade dessas altcoins representa, ao meu ver, uma oportunidade. E além disso, o colateral, a sua garantia está valorizando. Em geral, as criptos se movem em bloco, né? Quando o Bitcoin está subindo, tudo sobe. Quando o Bitcoin está caindo, tudo cai, porém em proporções diferentes, mas o movimento ele tende a ir no mesmo sentido. Então, se o mercado cripto todo está caindo, isso significa que relativamente ao dólar, essas moedas estão se desvalorizando. Nos derivativos inversos, que é o caso de opções de Bitcoin e de Ethereum, você está deixando ali a sua garantia em Bitcoin ou Ethereum, e com a queda do mercado, essa sua garantia é desvalorizada. Por outro lado, com esses derivativos inversos, a sua garantia é em dólar. Se essa garantia está pareada em dólar, ela não está se desvalorizando com a queda do criptomercado, muito pelo contrário. O dólar, frente às outras criptos, ele está se valorizando num cenário de queda das criptos. Então, se você for fazer um hedge para o seu portfólio, talvez seja interessante, em vez de comprar uma put de Bitcoin ou de Ethereum,
você comprar uma put de Solana, de Matic ou de XRP. Legal? Gostou dessa dica? Gostou do vídeo? Não sai sem antes deixar o seu joinha e principalmente deixa o seu feedback aqui no comentário dizendo o que você achou, porque isso me ajuda a produzir um conteúdo mais direcionado para te ajudar cada vez mais. E por fim, não deixa de se inscrever na multiplicação dos satoshis. Vai ser um evento super especial para você se cadastrar. O link está aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.